Menina mendiga chora no banco da praça. Rico ouve e revela seu passado sombrio. A tarde havia começado como qualquer outra na praça central daquela cidade marcada pela desigualdade. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. Mas para Ana, aquele espetáculo era só mais uma das belezas que se misturavam à sua tristeza. Com um olhar vazio, ela se encolhia em um banco de madeira, encharcado pela chuva de dias anteriores. O pranto da menina, sussurrando entre soluços, reverberava como um grito sufocado, um eco de dor que ninguém parecia ouvir. Cada lágrima que escorria por seu rosto era uma gota do que restava de sua infância, perdida em becos escuros e noites frias. Ricardo, um empresário de sucesso, estava a poucos metros, observando a cena. Seu coração pulsava forte ao ouvir os lamentos daquela criança. Era como se as memórias de sua própria infância, repletas de gritos e abandono, viessem à tona, em uma onda avassaladora. Ele se lembrava de como escapava para a rua, buscando o refúgio das brigas em casa. E a conexão que sentiu com Ana o deixou inquieto. Com passos hesitantes, ele se acercou. O cheiro da flor que trazia no bolso, uma espécie de protocolo simbólico, não fosse mais do que uma tentativa de trazer algum conforto. Oi. A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas Ana virou-se surpresa. Aqueles olhos escuros carregavam segredos que ela, de algum modo, podia sentir. Ele se sentou ao seu lado, o peso de um passado sombrio, grudado em sua alma. "Por que você chora?" ele perguntou, e a pergunta parecia pesar no ar. "Não tenho ninguém", ela murmurou, seus olhos cheios de lágrimas, mas também de curiosidade. Não era todo dia que um homem bem vestido parava diante dela, um mistério palpável. Motivado por essa conexão inesperada, Ricardo começou a compartilhar sua história. Falou sobre a fortuna que havia construído, mas também sobre os demônios que o perseguiam. Um lar marcado pela violência. Um pai que havia desaparecido e a fuga desesperada que o levou a se reinventar. Ana o escutava, fascinada, sentindo uma empatia profunda por aquele homem que parecia entender sua dor. Mas, de repente, tudo mudou. Um homem surgiu à distância, sua silhueta conhecida, trazendo consigo um peso de ameaça. Ricardo gelou. A expressão familiar do rival fazia seu coração acelerar de medo. "Você não deveria estar aqui", disse o recém-chegado, malicioso. Ana percebeu a mudança na atmosfera. A pressão no ar. O silêncio da praça se tornara opressivo, como se o mundo tivesse parado. "Quem é ele?" Ana perguntou, a inquietação crescendo dentro dela. O olhar de Ricardo era um misto de determinação e desespero. Ele sabia que sua vida poderia desmoronar a qualquer momento, revelando muros que ele havia construído com tanto esforço. E agora, Ana, ali com ele, poderia decidir se fugiria de seu próprio passado ou se levantaria a cabeça para transformar sua dor em força. Que escolhas seriam feitas? E o que Ricardo revelaria antes que as sombras do passado o alcançassem? Novamente, o destino deles havia se entrelaçado de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu o coração acelerar, enquanto o homem se aproximava. O ar parecia parar e uma tensão espessa pairava sobre a praça. Ana, sentindo a mudança na atmosfera, olhou de um para o outro, confusa. "Quem é ele?" A menina insistiu, mas a pergunta ficou sem resposta. "Você não deveria estar aqui, Ricardo. Sabe o que pode acontecer?" O rival, um homem robusto com um sorriso cruel, atravessou a distância, com passos firmes, como se estivesse ali para cobrar uma dívida antiga.
Os olhares se cruzaram, e a expressão de Ricardo se endureceu. Foi naquele momento que Ana percebeu algo mais. A maneira como Ricardo estava sentado, inclinado para frente, o deixava vulnerável. Ele tinha medo. Ana, vá. Ele disse com uma voz que transbordava um misto de carinho e urgência. Mas Ana não se movia. Ela sentia a necessidade de protegê-lo, embora não soubesse o que estava prestes a acontecer. Vamos, seu passado não pode te seguir por aqui. O homem cortou o ar com desprezo. A risada ecoou, mas não havia humor nela. Apenas uma ameaça velada. Ana sentiu um frio na espinha. Ela queria entender, mas a situação a ultrapassava. E então, um grito irrompeu. Ricardo, meu Deus, não! Não faça isso! Era uma mulher que apareceu correndo. O rosto pálido, os olhos arregalados e cheios de pânico. O suor escorria de sua testa. Ela parecia desesperada. Ao se aproximar, Ana viu que a mulher tinha o mesmo olhar que Ricardo, o mesmo formato de rosto, os mesmos traços. Ricardo, por que você está aqui? Não, você prometeu. A voz dela se quebrou e Ana sentiu como se a terra sob seus pés tivesse desmoronado. Como assim? Ele prometeu? Prometeu o quê? O homem robusto se virou, divertindo-se com a situação. Olha só, Ricardo, até sua irmã veio te buscar. Você realmente acha que pode escapar do nosso mundo? Você nunca vai se livrar disso. Ana, confusa, virou-se para Ricardo. Agora, tudo parecia fazer sentido, e ao mesmo tempo, tudo estava errado. Ele tinha uma irmã, e por que a presença dela fazia tudo parecer ainda mais grave? Ricardo coçou a nuca. A expressão dele agora era de dor. Você não deveria estar aqui, Sofia. Eu disse que era perigoso. Mas o desespero no olhar dela só crescia. A mulher se virou para o rival e, com a voz trêmula, disse: Você não pode fazer isso. Ele tem uma nova vida agora. Ele não pertence mais a você. Pertencer? Ah, meu caro, você sempre pertenceu a mim. E eu vou lembrar isso do jeito que vocês dois não esperavam. Depois disso, um silêncio profundo tomou conta da praça, enquanto as sombras começavam a se alongar pelo chão. Ana sentiu que a verdade estava bem ali, à vista, como uma tempestade prestes a eclodir. Ricardo parecia se contorcer, preso entre a vida que houvera construído e um passado que agora voltava para cobrá-lo. Não, não, eu posso mudar. Eu não sou mais quem você pensa que sou, gritou ele, seus olhos brilhando com lágrimas. Mas a pergunta que ecoou na mente de Ana era inquietante. Quem era Ricardo, realmente? E o que ele tinha feito para que seu passado o perseguisse de maneira tão feroz? O fumaça de segredos pairava no ar, e Ana sentiu que tudo o que achava que sabia havia desmoronado. A verdadeira natureza de Ricardo estava prestes a ser revelada, e ela mal conseguia imaginar o que viria a seguir. O silêncio dominava a praça, pesado como um manto. Ricardo olhou para Sofia, e seu coração disparou. A irmã estava ali, mas a tensão aumentava. Ricardo, temos que ir. Agora! A mulher implorou, seus olhos saltando com o medo. Ana sentiu uma onda de confusão, mas antes que pudesse perguntar mais, o homem robusto deu um passo à frente, seus lábios curvados em um sorriso cruel. Vocês acham que podem fugir do que são? É patético! Seu tom ecoou, e cada palavra parecia uma facada. Ana olhou de um para o outro, a angústia crescendo em seu peito. O rival tinha algo em mente, e ela sabia disso. De repente, uma ideia atingiu como um raio. E se ele soubesse algo sobre Ricardo que eles não sabiam? Ricardo, o que ele quer de você? Ana questionou, o desespero tingindo sua voz. Ele hesitou, o olhar fixo no chão, como se pudesse se esconder da verdade. Mas o rival não perdeu a chance. Ah, você realmente não sabe? Que fofinha! Ricardo não é quem você pensa que é. Ele cuspiu as palavras com um deboche. Ana sentiu um nó se formar na garganta enquanto a expectativa do que viria a seguir a aprisionava.
Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar coragem. Ana, existe algo que você não sabe sobre mim. Sua voz falhou e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. A praça parecia girar, com cores e sons se misturando. Ele estava prestes a revelar um segredo devastador. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou a atmosfera. Pare! Uma figura masculina emergiu do nada, uma agitação nas mãos e uma expressão de desespero. Era um homem que Ana reconheceu imediatamente como um dos guardas da praça. Ele corria na direção deles com um ar de urgência, e não era apenas em busca de uma briga. Ricardo, você não pode ficar aqui! O guarda gritou, e o desespero na voz dele era genuíno. A situação ficou fora de controle. Volte com a gente. Ana sentiu seu coração disparar. Voltar com quem? O que está acontecendo? Mas suas perguntas foram ignoradas. O rival riu, um som grotesco. Isso só fica melhor. Você realmente não sabe que ele era parte disso tudo? Ele apontou para o guarda, cujos olhos estavam cheios de pânico. Ricardo, você é um fugitivo. Eles estão atrás de você. E tudo isso tem a ver com o que aconteceu naquele dia. O guarda gaguejou, sua voz trêmula. Ana, eu não queria que você soubesse assim. Ricardo olhou para Sofia, depois para o guarda, a expressão dele se contorcendo em dor. Ele parecia um menino perdido. E Ana sentiu seu coração se partir. Você está fugindo de quê? Ela perguntou, quase em um sussurro. As palavras estavam carregadas de dores antigas, ansiedades que ela nunca havia conhecido. O tempo parecia parar, enquanto a verdade se desenrolava na frente dela. Mas então, o homem robusto aproveitou a oportunidade. Vocês não podem escapar da realidade. Ricardo, você pode ter fugido da cidade, mas o que você fez é um crime. Ele riu, e foi um riso que parecia sugar a luz da praça. Não, isso não é verdade, Ricardo gritou, sua voz de desespero ressoando. Eu não sou assim. O que estaria ele escondendo? Ana olhou para Sofia, que estava pálida, o olhar distante. Sofia, o que está acontecendo? Mas ela não respondeu. O ar tornou-se denso, pesado, e a única coisa que Ana conseguia ouvir era o eco do seu coração acelerado. O guarda avançou. A tensão em seu corpo era palpável. Ricardo, você precisa ouvir. A verdade é que é muito mais complicado do que parece. Eles não estão apenas atrás de você, mas pela forma como você está cuidando da sua nova vida. Ana estava perdida, cada palavra levando-a a um abismo mais profundo. O que isso significa? O que aconteceu no passado? E foi nesse instante, no clímax do desespero, que uma explosão ecoou à distância. O som de algo quebrando no ar, os vidros se estilhaçando, fez a praça inteira estremecer. Ricardo e Sofia olharam para o lado, os rostos pálidos como papel. E então Ana percebeu. A ameaça estava muito mais perto do que imaginavam. A verdadeira batalha estava prestes a começar. O silêncio dominava a praça, pesado como um manto. Ricardo olhou para Sofia, e seu coração disparou. A irmã estava ali, mas a tensão aumentava. Ricardo, temos que ir, agora! A mulher implorou, seus olhos saltando de medo. Ana sentiu uma onda de confusão, mas antes que pudesse perguntar mais, o homem robusto deu um passo à frente, seus lábios curvados em um sorriso cruel. Vocês acham que podem fugir do que são? Patético! Seu tom ecoou, e cada palavra parecia uma facada. Ana olhou de um para o outro, sua angústia crescendo. O rival parecia saber de algo mais profundo sobre Ricardo, e ela tinha que descobrir. Ricardo, o que ele quer de você? Ana questionou com desespero na voz. Ele hesitou, o olhar fixo no chão, como se pudesse se esconder da verdade. Mas o rival não perdeu a chance de cutucar. Ah, você realmente não sabe?
que fofinha! Ricardo não é quem você pensa que é. Ele cuspiu as palavras. Ana, existe algo que você não sabe sobre mim. Ricardo começou, sua voz travando. Pare de enrolar, Ricardo! Exclamou Sofia, a dor cravada na face. Você precisa contar a verdade. É complicado, gritou Ricardo, sua voz ecoando. Eu não deveria estar aqui. Eu não sou quem eu pensei que era. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Ricardo! A figura de um homem emergiu, um rosto conhecido. Era Miguel, o ex-melhor amigo de Ricardo, que havia se perdido num turbilhão de promessas quebradas e traição. Ele estava ali, com o olhar de quem havia vindo buscar contas. Você não pode ficar, Miguel falou, a voz tensa. Eles vêm atrás de você, e isso não tem a ver apenas com você. Quem vem atrás de mim? Ricardo perguntou, os olhos arregalados. Os caras que você traiu. Eu não tinha certeza, mas agora sei que você era um dos nossos. E você deixou tudo para trás. Miguel gritou, enquanto o ar ao redor deles parecia denso. A praça começou a girar. Algo em seu espírito ficou agitado. Ana, confusa, olhou para Ricardo, sentindo que tudo o que conhecia estava desmoronando. Ana, eu não sou quem você pensa que sou. Ricardo disse, covarde e vulnerável. Ricardo, o que você fez? Sofia questionou, sua voz vacilando. E foi nesse instante que a realidade se despedaçou. Um carro preto, violento e barulhento, apareceu na esquina, os faróis, cortando a escuridão crescente como um aviso. Os vidros escurecidos reluziam, e a sensação de perigo cresceu. Ricardo olhou para Sofia e para Ana, desespero estampado no rosto. Eu não quero que vocês vejam isso, disse, e o nó na garganta de Ana se apertou. Prometi que não deixaria isso acontecer de novo, mas você deixou, Miguel gritou. Agora o passado está de volta para também cobrar. Eles vão te matar. Com o coração acelerado, Ana percebeu que não se tratava apenas de um fugitivo, mas de um homem que fora parte de algo sombrio. O ato de traição que poderia ter custado vidas. O eco de uma explosão remoto reverberou, primeiro como um trovão distante. Ninguém se moveu, todos congelaram. O tempo pareceu parar. Ricardo, Ana começou, sua voz falhando enquanto olhava para o homem que achou que conhecia. O olhar de desespero dele a atingiu como socos. Saia daqui! Agora! Ricardo gritou, a urgência em sua voz um eco de tédio sombrio. Vocês não entendem, eu não sou. Mas não teve tempo de terminar a frase. Com um estrondo ensurdecedor, o carro preto freou bruscamente e uma porta se abriu. Homens armados desceram, suas silhuetas recortadas contra as luzes da praça. Ana sentiu seu coração parar. Ricardo, ela gritou, mas suas palavras foram tragadas pelo caos. O grupo de homens se aproximou e o rosto de Ricardo ficou branco como papel. A verdade vai vir à tona, um deles disse, seu olhar fixo em nada e em tudo ao mesmo tempo. Ana olhou para ele, sentindo o medo se espalhar. O que mais estava prestes a ser revelado? Antes que pudesse processar, a realidade se desmoronava como um castelo de cartas. A cada instante ficava mais claro que nada seria como antes. A última visão que Ana teve era de Ricardo, formando um punho, preparado para lutar contra o que havia criado. A ligação que eles tinham se desvanecia em meio ao choque, mas a pergunta que fervilhava em sua mente era quem ele realmente era e o que eles estavam prestes a perder. O silêncio dominava a praça, pesado como um manto. Ricardo olhou para Sofia e seu coração disparou. A irmã estava ali, mas a tensão aumentava. Ricardo, temos que ir, agora! A mulher implorou, seus olhos saltando de medo. Ana sentiu uma onda de confusão, mas antes que pudesse perguntar mais,
O homem robusto deu um passo à frente, seus lábios curvados e um sorriso cruel. Vocês acham que podem fugir do que são? Patético! Seu tom ecoou, e cada palavra parecia uma facada. Ana olhou de um para o outro, sua angústia crescendo. O rival parecia saber de algo mais profundo sobre Ricardo, e ela tinha que descobrir. Ricardo, o que ele quer de você? Ana questionou com desespero na voz. Ele hesitou, o olhar fixo no chão, como se pudesse se esconder da verdade. Mas o rival não perdeu a chance de cutucar. Ah, você realmente não sabe? Que fofinha! Ricardo não é quem você pensa que é. Ele cuspiu as palavras. Ana, existe algo que você não sabe sobre mim. Ricardo começou, sua voz travando. Pare de enrolar, Ricardo! Exclamou Sofia, a dor cravada na face. Você precisa contar a verdade. É complicado, gritou Ricardo, sua voz ecoando. Eu não deveria estar aqui. Eu não sou quem eu pensei que era. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Ricardo! A figura de um homem emergiu. Um rosto conhecido. Era Miguel, o ex-melhor amigo de Ricardo, que havia se perdido em um turbilhão de promessas. Quebradas e traição. Ele estava ali com um olhar de quem havia vindo buscar contas. Você não pode ficar, Miguel falou a voz tensa. Eles vêm atrás de você. E isso não tem a ver apenas com você. Quem vem atrás de mim? Ricardo perguntou, os olhos arregalados. Os caras que você traiu. Eu não tinha certeza, mas agora sei que você era um dos nossos, e você deixou tudo para trás. Miguel gritou, enquanto o ar ao redor deles parecia denso. A praça começou a girar. Seu espírito ficou agitado. Ana, confusa, olhou para Ricardo, sentindo que tudo o que conhecia estava desmoronando. Ana, eu não sou quem você pensa que sou. Ricardo disse, covarde e vulnerável. Ricardo, o quê? Você fez? Sofia questionou, sua voz vacilando. E foi nesse instante que a realidade se despedaçou. Um carro preto, violento e barulhento apareceu na esquina, os faróis cortando a escuridão crescente como um aviso. Os vidros escurecidos reluziam e a sensação de perigo cresceu. Ricardo olhou para Sofia e para Ana, desespero estampado no rosto. Eu não quero que vocês vejam isso, disse. E o nó na garganta de Ana se apertou. Prometi que não deixaria isso acontecer de novo. Mas você deixou, Miguel gritou. Agora o passado está de volta para também cobrar. Eles vão te matar. Com o coração acelerado, Ana percebeu que não se tratava apenas de um fugitivo, mas de um homem que fora parte de algo sombrio. Um ato de traição que poderia ter custado vidas. O eco de uma explosão remoto reverberou, primeiro como um trovão distante. Ninguém se moveu. Todos congelaram. O tempo parecia parar. Ricardo! Ana começou, sua voz falhando enquanto olhava para o homem que achou que conhecia. O olhar de desespero dele a atingiu como socos. Saia daqui, agora! Ricardo gritou, a urgência em sua voz um eco de tédio sombrio. Vocês não entendem, eu não sou... Mas não teve tempo de terminar a frase. Com um estrondo ensurdecedor, o carro preto freou bruscamente e uma porta se abriu. Homens armados desceram, suas silhuetas recortadas contra as luzes da praça. Ana sentiu seu coração parar. Ricardo, ela gritou, mas suas palavras foram tragadas pelo caos. O grupo de homens se aproximou e o rosto de Ricardo ficou branco como o papel. A verdade vai vir à tona, um deles disse, seu olhar fixo em nada e em tudo ao mesmo tempo. Ana olhou para ele, sentindo o medo se espalhar. O que mais estava prestes a ser revelado, antes que pudesse processar. A realidade se desmoronava como um castelo de cartas. A cada instante ficava mais claro que nada seria como antes. E então, em meio ao caos, um grito irrompeu do grupo de homens. Parados! Ninguém se mexe! A voz de um deles era autoritária e cortante. Ricardo congelou. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer um dos homens que se aproximava. É você, ele sussurrou.
A surpresa agora misturada à honra e ao terror. E Sofia se entreolharam. O homem que chegou mais perto não era um estranho. Era um velho amigo da infância de Ricardo, Carlos, que havia desaparecido anos atrás, envolto em um mistério sombrio. Eu não podia deixar você escapar, irmão, Carlos disse, seu tom cheio de dor e alívio. Você não faz ideia do que você começou. Carlos, como assim você está vivo? Ricardo mal conseguia falar. Vivo? Você acha que eu estaria aqui se não quisesse que você enfrentasse as consequências? Carlos virou-se para os homens ao seu redor. Estamos aqui para levá-lo de volta. Você não pode simplesmente ignorar seu passado. Ana sentiu uma avalanche de emoções. Confusão, alívio e medo. Como aquilo era possível? O homem que achavam que estava atrás de Ricardo poderia, na verdade, ser o seu salvador? Ou seriam eles todos parte de um plano mais maligno? Ricardo, cuide bem dela, Carlos disse, enquanto se preparava para avançar. Ana não sabia se olhava para Ricardo ou para Carlos, perdido em um turbilhão de perguntas. A verdade estava começando a rachar por todos os lados, e a única coisa que conseguia sentir era uma estranha sensação de que tudo estava prestes a mudar, de uma maneira que ninguém podia imaginar. A pergunta pairava no ar. O que Carlos tinha a ver com a vida que Ricardo havia construído? E o que aconteceria quando as verdades começarem a ser reveladas? A tensão estava prestes a explodir, e Ana sentiu que a chave do destino de todos estava prestes a ser virada. O silêncio dominava a praça, pesado como um manto. Ricardo olhou para Sofia e seu coração disparou. A irmã estava ali, mas a tensão aumentava. Ricardo, temos que ir, agora! A mulher implorou, seus olhos saltando de medo. Ana sentiu uma onda de confusão, mas antes que pudesse perguntar mais, o homem robusto deu um passo à frente, seus lábios curvados em um sorriso cruel. Vocês acham que podem fugir do que são? Patético, seu tom ecoou. E cada palavra parecia uma facada. Ana olhou de um para o outro, sua angústia crescendo. O rival parecia saber de algo mais profundo sobre Ricardo, e ela tinha que descobrir. Ricardo, o que ele quer de você? Ana questionou com desespero na voz. Ele hesitou. O olhar fixo no chão, como se pudesse se esconder da verdade. Mas o rival não perdeu a chance de cutucar. Ah, você realmente não sabe? Que fofinha. Ricardo não é quem você pensa que é. Ele cuspiu as palavras. Ana, existe algo que você não sabe sobre mim. Ricardo começou, sua voz tremendo. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Ricardo! A figura de um homem emergiu. Um rosto conhecido. Era Miguel, o ex-melhor amigo de Ricardo, que havia se perdido em um turbilhão de promessas quebradas e traição. Ele estava ali, com o olhar de quem havia vindo buscar contas. Você não pode ficar, Miguel falou, a voz tensa. Eles vêm atrás de você, e isso não tem a ver apenas com você. Quem vem atrás de mim? Ricardo perguntou, os olhos arregalados. Os caras que você traiu. Eu não tinha certeza, mas agora sei que você era um dos nossos, e você deixou tudo para trás. Miguel gritou, enquanto o ar ao redor deles parecia denso. A praça começou a girar. Algo em seu espírito ficou agitado. Ana, confusa, olhou para Ricardo, sentindo que tudo o que conhecia estava desmoronando. Ana, eu não sou quem você pensa que sou. Ricardo disse, covarde e vulnerável. Ricardo, o que você fez? Sofia questionou, sua voz vacilando. E foi nesse instante que a realidade se despedaçou. Um carro preto, violento e barulhento, apareceu na esquina, os faróis cortando a escuridão crescente como um aviso. Os vidros escurecidos reluziam. E a sensação de perigo cresceu. Ricardo olhou para Sofia e para Ana, desespero estampado no rosto.
Eu não quero que vocês vejam isso, disse, e o nó na garganta de Ana se apertou. Prometi que não deixaria isso acontecer de novo. Mas você deixou, Miguel gritou. Agora, o passado está de volta para também cobrar. Eles vão te matar. Ricardo, Ana começou, sua voz falhando enquanto olhava para o homem que achou que conhecia. Mas, de repente, tudo mudou. O carro parou com um rangido, e dos bancos de trás saíram figuras conhecidas. Ana inspirou fundo, reconhecendo os rostos. Era a mãe de Ricardo, Mariana, e alguém que parecia mais uma sombra de seu passado do que uma pessoa. Um homem alto, com um olhar insalubre. Ricardo, meu filho! Mariana gritou, os olhos cheios de lágrimas. O primeiro choque foi a presença dela, mas o segundo foi o homem ao lado dela. Seus olhos eram de um azul profundo que parecia cortar a alma, e ele olhou direto para Ana. Você não deveria estar aqui, disse ele calmamente, mas havia raiva em suas palavras. Ana sentiu um arrepio. Quem é você? Ela perguntou, a voz trêmula. O que está acontecendo? Mas a única resposta veio do homem cruel, que agora ria, uma risada fria que parecia ecoar na praça. A má notícia é que você está no meio de uma situação muito complicada, Ana. E a boa é que Ricardo não é o herói que você pensa. Sofia, confusa, olhou entre os dois diretores do caos. O que você quer dizer com isso? Ricardo não só traiu seu grupo, o homem disse, com um sorriso que revelava dentes afiados. Ele também entregou segredos que poderia ter guardado. E aqueles segredos, bem, eles valem mais do que você, Ana. Ana olhou para Ricardo. Seu coração poderia explodir. O que ele havia escondido dela? O silêncio a rodeou novamente, mas não durou. O homem ao lado de Mariana, seu olhar fixo em Ricardo, disse: Você tem uma escolha, Ricardo. Ou você volta conosco, ou será o responsável pela vida de todos aqui. E se não o fizer, o caos fechejou na atmosfera. E Ana percebeu que tudo o que acreditava estava prestes a ruir. Rachaduras nos relacionamentos, promessas quebradas. E os segredos acusadores estavam se formando como tempestade. O que vocês querem de mim? Ricardo perguntou, a voz trêmula entre a súplica e a determinação. Isso não importa mais. O que importa é o que você vai fazer agora, o homem respondeu, seu tom endurecendo. E assim, sob os olhares perplexos de Sofia e Ana, a decisão de Ricardo se tornava uma sombra, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. O peso da escolha pairava, como uma lâmina de espada, pronta para cortar todas as ligações que foram formadas até então. E naquele momento, Ana sentiu que tudo estava prestes a mudar, que segredos se revelariam, e quem realmente estava no controle. O silêncio dominava a praça, pesado como um manto. Ricardo olhou para Sofia e seu coração disparou. A irmã estava ali, mas a tensão aumentava. Ricardo, temos que ir, agora! A mulher implorou, seus olhos salpicados de medo. Ana sentiu uma onda de confusão. Mas antes que pudesse perguntar mais, o homem robusto deu um passo à frente, seus lábios curvados em um sorriso cruel. Vocês acham que podem fugir do que são? Patético, seu tom ecoou. Cada palavra parecendo uma facada. Ana olhou entre os dois, angústia crescendo em seu peito. O rival parecia saber de algo mais profundo sobre Ricardo, e ela precisava descobrir. Ricardo, o que ele quer de você? Ana questionou, a voz embargada pela preocupação. Ele hesitou, o olhar fixo no chão, como se quisesse se esconder da verdade que pairava no. Há já um viciamento por amigo. Olá, você realmente não sabe? Que fofinha! Ricardo não é quem você pensa que é. Ele cuspiu as palavras com desprezo enquanto Ana fredava sob um formigamento de apreensão. Existe algo que você não sabe sobre mim. Ricardo começou,
Mas a voz vacilou como se estivesse se quebrando sob o peso das suas próprias incertezas. E nesse instante, uma figura familiar apareceu, feita de sombras. Ricardo! A voz era alta e cheia de pânico. Era Mariana, sua mãe. Seus olhos estavam arregalados e ela parecia prestes a desmaiar de alívio e terror. Você não pode ficar aqui. Os homens armados se tensionaram. Mas a presença de Mariana era um antídoto poderoso. Mãe! Ricardo se virou. A confusão misturada à esperança. Você não entende. Eles estão atrás de você. Não é só por causa do que você fez. Começou ela, os olhos fixos em um dos homens que se aproximavam, o rosto dele marcado com velhas cicatrizes. É por causa do que você realmente é. Um silêncio sombrio cobriu a praça, como um peso sufocante. Ana olhou entre eles. O que era isso? O que Ricardo era? O que você quer dizer com isso? Ela questionou, o coração batendo descompassado. Oh, você ainda não está no jogo. O homem robusto riu, um som cruel que ecoou em toda a praça. Ricardo não é só um protegido de vocês. Ele é o filho mais velho do nosso antigo líder, um verdadeiro herdeiro. O choque reverberou como um trovão. Ricardo, por um instante, parecia desfeito, seus olhos se arregalando com a nova revelação. Isso não pode ser verdade, gritou. Mas seu questionamento estava perdido no barulho crescente da confusão em seu peito. E você fugiu, Ricardo. A voz de Mariana agora estava cheia de dor. Você sempre soube o que nós éramos. Você não podia escapar do nosso legado. Ana estalou a boca, sem palavras. Todo o seu entendimento sobre Ricardo, sua vida, tudo o que ela pensou que soubesse, estava desmoronando como um castelo de areias. Como você pôde me esconder isso? Ricardo se virou para Ana, a expressão entre raiva e dor, os olhos reluzindo. Eu não sou como vocês, ele gritou, desespero em sua voz. Todo esse tempo eu tentei me fazer diferente, mas a verdade parecia mais pesada do que ele poderia suportar. O homem robusto virou-se e, com um sorriso sinistro, apontou para a mãe dele. E agora, querida Mariana, você vai nos ajudar a trazê-lo de volta. Ou o que acontecerá aqui não ficará apenas nos rumores. Seu passado não pode ser enterrado, e então, como se o destino tivesse outra reviravolta planejada, o céu se iluminou com uma explosão. O rugido da explosão cortou o ar como um relâmpago. A praça tremeu. Os homens, Ricardo, Sofia e Ana, congelaram, olhares perdidos enquanto escombros começaram a cair em torno deles. Não! Que foi isso? Sofia gritou, levando as mãos à cabeça. A poeira se espalhou. A confusão se apoderou da cena. Ricardo estava paralisado, o pânico estampado em seu rosto, enquanto um terror profundo começava a se infiltrar em suas veias. Uma sombra apareceu entre a fumaça. Ricardo sentiu um frio na espinha. A silhueta era familiar, e seu coração disparou. Carlos! Ele sussurrou, reconhecendo o velho amigo que havia deixado para trás, trazendo consigo não só um passado complicado, mas segredos que Ricardo nunca poderia imaginar. Você realmente achou que ia se livrar de tudo isso? Carlos disse, um sorriso cínico nos lábios. Estamos todos juntos, Ricardo. Hora de encarar a verdade, e ninguém está salvo. Não só você, mas todos que você ama. Ana, em meio ao caos, compreendeu a gravidade da situação. Os segredos se entrelaçavam, os laços rompendo. Ela sentiu a pressão em seu peito, a apavorante possibilidade de que talvez não houvesse saída. O som ensurdecedor da cidade em desespero retomou sua mente, e a pergunta pairava no ar. A verdade sobre Ricardo e quem ele realmente era poderia ser o fim de todos. A única coisa que restava era a incerteza e um abismo à frente. O que mais estaria escondido? O eco da explosão ainda ressoava, como um trovão que não desistia.
Ricardo ficou paralisado, os olhos fixos em Carlos, que agora parecia um mensageiro da destruição e da verdade. Mariana, a mãe dele, estava ofegante, enquanto Sofia segurava o braço de Ricardo, tensionando-se como um arco prestes a quebrar. Ana estava em choque, suas pernas tremendo sob o peso. Do que acabara de ouvir. Ricardo, você é um herdeiro, Carlos repetiu, a voz misturando dor e raiva. Você não pode simplesmente fugir do que é. Nós sabemos de tudo. Você é parte disso, e não há como escapar. O que era isso? Ana os observava, cada detalhe se gravando em sua mente. Os homens armados cercavam o grupo, prontos para agir. O mundo em torno deles tinha mudado em um instante. A praça, antes efervescente com a vida, tornara-se um campo de batalha emocional. Não! Não sou! Ricardo gritou, a voz carregada de desespero. Eu mudei! Eu não sou como vocês! Não sou um criminoso! O pânico estava estampado em seu rosto. Você sempre será? O homem robusto confirmou, um sorriso cru rompendo os lábios. A escolha é sua. Siga seu destino ou você sabe as consequências. Naquele instante, tudo parecia entrar em colapso. Ana olhou para Ricardo e viu um homem quebrado, lutando contra forças invisíveis. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento aterrador começou a se formar em sua mente. E se essa verdade não era tudo? E se a verdadeira razão pela qual estão aqui for diferente? Ana pediu, a voz trêmula, mas carregada de determinação. Ricardo, o que mais você esconde? O que você fez? Mas foi nesse momento que o chão começou a tremer. O que era aquele ruído? Saia do caminho! Gritou um dos homens armados. E de repente, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A praça explodiu em um caos de gritos, barulho de vidros. Se estilhaçando e fumaça subindo. Um caminhão furioso invadiu a cena, atropelando tudo pela frente, formando uma onda de destruição. Ricardo se virou, o horror nos olhos. Não, ele gritou, mas era tarde demais. O impacto foi ensurdecedor. O barulho cortou o ar como uma faca. Ana caiu para o lado, protegendo o rosto com os braços, enquanto tudo ao seu redor parecia se desfazer. E quando a poeira finalmente começou a assentar, Ana viu. Um corpo jazia no chão, a face familiar a fazendo sentir um frio na espinha. Era Carlos, o homem que se dizia amigo de Ricardo, agora imóvel, ensanguentado. O choque tomou conta de todos. Um silêncio mortal tomou conta. Até mesmo os homens armados estavam em estado de choque. Não! Carlos, não! Ricardo chorou, caindo de joelhos ao lado do amigo. A cena se tornava cada vez mais surreal, ecoou, cortando o luto que se instalava. Ele sempre vem atrás de você, Ricardo. O homem robusto disse, olhando para Ricardo com satisfação. Você é a isca. Sempre foi. E agora? O que fará? Você é culpado pela morte de Carlos. Melhor dizendo, você não pode escapar do que você realmente é. O pânico e a dor colidiram no coração de Ricardo, enquanto a revelação o atingia como um relâmpago. Cada decisão que ele havia tomado pesava sobre seus ombros, e Ana sentiu que o ar começava a escapar. E mais uma vez, a pergunta ressoou. Quem era de fato Ricardo? O futuro agora parecia uma sombra sinistra, pairando sobre eles. A tensão era palpável. Os olhares trocados entre os que restavam na praça se tornaram uma troca de acusações mudas. O que aconteceria agora? O que ele revelaria enquanto a verdade continuava a se desdobrar em camadas mais profundas? Ana segurou o coração, temendo o que viria a seguir. E naquele momento, tudo estava em jogo. Tudo o que eles conheciam. E a verdade estava prestes a ser revelada. O eco da explosão ainda ressoava, como um trovão que não desistia. Ricardo ficou paralisado, os olhos fixos em Carlos, que agora parecia um mensageiro da destruição e da verdade. Mariana, a mãe dele, estava ofegante, enquanto Sofia segurava o braço de Ricardo,
tensionando-se como um arco prestes a quebrar. Ana estava em choque, suas pernas tremendo sob o peso do que acabara de ouvir. Ricardo, você é um herdeiro, Carlos repetiu, a voz misturando dor e raiva. Você não pode simplesmente fugir do que é. Nós sabemos de tudo. Você é parte disso e não há como escapar. Não, não sou, Ricardo gritou, a voz carregada de desespero. Eu me dei, eu não sou como vocês. Não sou um criminoso. O pânico estava estampado em seu rosto. Você sempre será. O homem robusto confirmou, um sorriso cru rompendo os lábios. A escolha é sua. Siga seu destino ou você sabe as consequências. O silêncio pesado se instalou na praça. O olhar de Ricardo se desfez em uma mistura de angústia e raiva. Ele se virou para Ana, que o observava, o coração disparando. Uma onda de incerteza passou entre eles, como se suas vidas estivessem interligadas, agora, por um fio frágil. Mas então, tudo mudou em um piscar de olhos. Um estrondo surdo fez os corações pararem. O chão tremeu sob seus pés, e todos viraram os olhos para a direção do barulho. De repente, uma nuvem de fumaça negra surgiu do outro lado da praça, engolindo tudo. Um veículo, um caminhão enorme e imponente, atravessou a cena como um monstro rompendo a normalidade. E no seu encalço, um grupo de homens surgiu, suas silhuetas cortando a fumaça densa. Corram! Gritou Mariana, puxando Sofia e tentando proteger Ricardo. Mas o pânico era contagiante. As pessoas começaram a gritar, empurrar-se, umas às outras. Ana se sentiu tensa, o controle da situação escorrendo entre seus dedos. Mas no meio do caos, o que era mais insuportável veio à tona. O homem que parecia ser o líder do grupo que se aproximava, um rosto meio escondido pela escuridão, gritou para Ricardo. Você não pode escapar do seu destino. O que você fez precisa ser reparado. O coração de Ana afundou. O que você quer dizer com isso? Questionou, a confusão misturando-se com o receio. O caos ao redor deles parecia distante, enquanto sua atenção se focava na figura ameaçadora. E então, em um movimento rápido, o homem levantou algo brilhante. Uma lâmina? Ana não conseguiu acreditar no que estava vendo. Era uma foto. Olhem todos! Esta é a verdadeira identidade de Ricardo. O homem gritou, segurando a foto para iluminar os rostos ao redor. Os olhares se fixaram na imagem. O que era aquilo? A foto revelava um rapaz, o mesmo sorriso de Ricardo, mas com uma diferença perturbadora. Ricardo! O que está acontecendo? Sofia perguntou, a voz trêmula. O pânico dançava em seus olhos, refletindo a intensificação do horror da situação. Ricardo estava imóvel. O olhar que ele lançou para a foto era de profundo reconhecimento. Não, não pode ser. Ana sentiu seu coração despedaçar. A figura na foto não era apenas um desconhecido. Era um outro Ricardo, um gêmeo. Mas como isso poderia ser? O irmão perdido, a sombra do passado que ele nunca mencionou. A praça estava em erupção. As pessoas gritando, confusas. Você escondeu isso de mim? Ana não conseguia controlar a raiva. Cada palavra que saía dela, era uma facada. E Ricardo não parecia saber o que responder. O homem que segurava a foto riu, um riso sombrio que parecia ecoar em cada canto da praça. Ele é o irmão que você esqueceu, Ricardo. E agora você não tem como fugir da culpa. Culpa? Ricardo sussurrou, seu rosto pálido. Eu não sabia que tinha um irmão. E agora você vai pagar pelo que fez ao deixá-lo para trás. O homem disse, com uma certeza cruel. Os filhos do nosso antigo líder devem seguir o legado. E você não é exceção. A tensão crescia e Ana mal podia respirar. O que mais eles estavam escondendo? O que havia acontecido com aquele irmão? A verdade parecia se desenrolar em camadas complexas.
e a realidade que conheciam estava se desmanchando. E com a verdade revelada, uma nova pergunta pairava no ar. Será que Ricardo realmente teve escolha? Ou sempre foi um peão em um jogo sombrio? O que mais poderia surgir dessa nova e chocante revelação? O caos se instalou na praça. Ricardo estava em estado de choque, o olhar fixo na foto que Carlos segurava. Os sussurros das pessoas ao redor se tornaram uma onda de murmúrios. A tensão era palpável, como se o ar tivesse se tornado denso. Ricardo tremia, e Mariana estava ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas. Não pode ser verdade, ele murmurou. Era sua intenção esquecer de onde você veio? Carlos respondeu com desprezo. E agora? O que você vai fazer? Você não pode simplesmente viver uma nova vida e esperar que tudo fique bem. Sofia segurava o braço de Ricardo com força, como se tentasse ancorá-lo à realidade. O que aconteceu com o seu irmão? A pergunta saiu como um sussurro. Mas o impacto foi como um soco no estômago. Ricardo olhou para cima, os olhos brilhando com um misto de dor e indignação. Eu não sabia, ninguém me contou. Por que não me disseram? A verdade estava em seu sangue, sempre esteve. Carlos riu, mas havia um vazio na risada. Agora você é forçado a encarar o que se esconde atrás de suas mentiras. O homem robusto deu um passo à frente, antes que Ricardo pudesse responder. O legado não pode morrer, e você tem uma escolha: assumir seu lugar ou viver na sombra. Um silêncio mortal tomou conta, enquanto os rostos ao redor trocavam olhares de preocupação. Ana, no entanto, não podia ficar em silêncio. Isso não é justo. Ricardo não é o que vocês dizem. Ele mudou, gritou, a voz carregada de emoção. A tensão visível na praça parecia se amplificar. Os humanos ao redor, agora como espectadores de uma tragédia, observavam sem saber o que fazer. E mesmo assim, Ana se lançou para a frente, desafiando a escuridão que se aproximava. Isso não vai acabar aqui. Ricardo, você não precisa fazer nada que não queira. As palavras saíram rápidas, quase desesperadas. Ricardo virou-se para ela. Uma luz de esperança piscava em seus olhos. Eu não posso voltar atrás. Mas também não quero perder vocês. Ele gritou, sua voz ecoando na praça, como um grito de um coração partido. E como se o universo estivesse esperando a escolha que ele não conseguia fazer, o chão tremeu novamente. Uma réplica da explosão, mas agora mais distante. Ricardo, por um instante, fechou os olhos como um reflexo de dor, e a decisão pareceu acontecer em um estalo. Não posso deixar que o passado me defina, ele declarou, a voz mais firme. Eu vou lutar. Mas então um ruído intenso cortou o ar. Um carro enorme parou abruptamente na praça, e homens armados desceram. Suas intenções eram claras: caos e destruição. Corram! Gritou Mariana. E todos se moveram, um frenesi de reflexos. Ricardo agarrou a mão de Ana, enquanto Sofia puxava a mão da mãe. Eles se afastaram do perigo, mas a confusão os envolveu em uma tempestade. No meio do caos, a verdade estava ali, viva e pulsante. Ricardo se virou uma última vez para Carlos, que agora parecia tão perdido quanto ele. Você não pode me obrigar a voltar. Eu não vou te forçar. A escolha é sua, Ricardo, mas não haverá retorno do que deixo para trás. Lembre-se disso. Carlos se afastava, desaparecendo junto com seus homens, mas a sombra da verdade ainda o seguia. A praça, ainda em alvoroço, começou a acalmar, conforme a poeira assentava. Ricardo olhou ao redor, as pessoas ainda tremendo, e então voltou-se para Ana. Eu não sei o que vem a seguir, mas não quero perder você. Nunca mais. O coração de Ana se despedaçou, mas havia uma luz neles. Então vamos enfrentar isso juntos, disse ela. Ricardo assentiu, e ambos trocaram um olhar que prometia continuidade, coragem em meio à tempestade. Conforme a poeira finalmente se assentava, Ana, Ricardo, Sofia e Mariana se afastaram, determinados a enfrentar o que viesse a seguir, sabendo que o passado não poderia controlá-los, mas também não poderia ser ignorado.
Havia verdades a serem resolvidas, e a caminho de lá havia esperança. E enquanto eles desapareciam, entre os escombros e o sol começava a nascer no horizonte, a pergunta ainda pairava no ar. Até onde você iria para encontrar sua verdadeira família? Antes de ir embora, temos que conversar. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Aqueles verdadeiros fãs sabem que essas interações fazem toda a diferença. Então, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que você sabe que precisam conhecer esse desfecho. Não espere mais um segundo para agir.